E aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é Everton Luiz, sou técnico em motores da Takal e também supervisor do nosso time técnico de campo. E hoje a dica é sobre parafusos, vamos falar um pouco sobre parafusos plásticos. É isso mesmo que você ouviu. O parafuso ele sofre uma deformação plástica. Caramba! Eu imaginava que o parafuso era uma coisa rígida, que resistia. Só que não. O parafuso em si, principalmente parafusos de cabeçote, que a gente vai trabalhar com eles lá para dar o torque no motor, ele sofre uma deformação plástica. Existe a deformação plástica e a deformação elástica. A deformação elástica permite com que o material ele sofra um esticamento, então o parafuso daqui ele estique e ele volte para a condição normal. A deformação plástica, ela sofre o esticamento e para naquele nível. Então, por que existe essa condição? Eu olho para o parafuso e eu sinto ele rígido, ele não parece ser uma coisa frágil, mas o material dele permite isso. Isso é o efeito da ductibilidade. Então, o que ela permite? Ela permite com que o material ele sofra essa deformação. Então, o que acontece com o parafuso quando você insere o torque? Quando você insere o torque nele, seja um torque em newton-metros ou angular, a gente já falou disso em vídeos atrás, você quer que o parafuso rotacione. Ele vai rotacionar. Conforme ele rotaciona, ele vai descendo, devido ao passo da rosca. Então, o passo da rosca ele tem uma inclinação, que conforme você gira, ele vai descendo. Junto com ele, ele vai fazendo o quê? Vai empurrando aqui, ó. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui. Ele vai empurrando o cabeçote contra o bloco, com a tendência de apertar. Então, você aplica o torque no parafuso, rotaciona ele desce, ele vai nesse sentido, afunda, e junto com ele leva o cabeçote. Para eu ter uma melhor efetividade do parafuso, o que eu faço? Eu aplico um torque nele, uma programação de torque, primeiro em quilos, depois em ângulos, para exigir o máximo do parafuso antes dele se romper. Então existe uma curva, um gráfico que demonstra, né, o ponto exato de rompimento do parafuso. E no momento que você vai calcular o torque, você faz com que esse parafuso ele estique até o ponto máximo dele, né, um pouco antes do máximo, antes dele romper e perder a força dele. Então imagine que esse gráfico ele comece a aumentar, está indicando a força que ele está exercendo contra o cabeçote e apertando ele no bloco. E quando chegar próximo do máximo, ele vai tender a romper, que é o quê? Ele vai esticar tanto que essa seção aqui do parafuso, essa parte do meio aqui dele, o diâmetro dele, vai afinando, 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 até se romper. Se rompeu, aí não serve mais, então a gente faz um cálculo, é feito um cálculo de aperto do parafuso, para chegar no máximo desse esticamento, sem antes começar, na verdade, antes de começar o escoamento, que é quando ele começa a escoar e aí depois vem o rompimento, para ele ter uma melhor efetividade. Porque senão eu teria que usar um parafuso muito grosso e com um diâmetro maior, então eu ia gastar mais material para efetuar a mesma força contra o bloco. Então o que eu faço? Eu uso um parafuso menor, só que com uma maior eficiência. E a maior eficiência exige dele que ele sofra um esticamento. Então por que a gente bate na tecla que você foi mexer no cabeçote, removeu os parafusos, troca? Porque o parafuso ele vai ter diferença. Depois a gente vai ver um comparativo aqui, vai mostrar na tela para vocês a diferença entre um parafuso que foi diversas vezes reutilizado nos nossos treinamentos aqui de motor, a gente vai colocar sempre torqueando por diversas vezes um parafuso e um parafuso novo, né? E esse parafuso que a gente já usou diversas vezes, nem todas as vezes a gente exerceu nele o torque ideal, porque certamente ele já teria quebrado. Mas você já vai ver a diferença que existe entre um parafuso usado e um parafuso novo. Então pessoal, aqui vocês conseguem ver que a gente tem dois parafusos, um parafuso velho, usado e um parafuso novo. Alinhamos aqui a parte superior dele, a cabeça do parafuso, e ao corrermos aqui, temos o paquímetro aqui usado como uma referência. Você percebe já a diferença que existe no comprimento do parafuso. Isso porque esse parafuso que a gente usa aqui para treinamento, a gente geralmente não faz o torque completo para justamente não estragar o parafuso com mais rapidez. No dia a dia você vai ter um parafuso aqui que vai colocar os torques, tanto em newton-metros quanto em ângulo, que vai fazer com que o comprimento dele aumente muito mais do que isso aqui.
Então essa diferença já indica para você que esse parafuso deve ser trocado, tá joia? E reutilizar ele certamente vai gerar diversos problemas para você na montagem do cabeçote. Toda vez que você reutiliza o parafuso, a tendência é que ele não exerça o aperto que ele exerceu quando ele era novo. E aí o cabeçote ele vai ficar solto, vai correr vazamento, ou você pode até chegar no limite dele e permitir a quebra dele ou que ele espane e aí você tenha um problema futuro. Então, de fato, o parafuso ele é plástico, ele sofre deformação. Então, por isso é necessário a troca. Você vai olhar para o parafuso e falar, pô, esse parafuso não tem nada. Faça o comparativo entre roscas. Você vai perceber que vai ter diferença, que o passo da rosca já vai ter esticado. E isso já é um indício para você entender que aquele parafuso não pode ser mais reutilizado. Então, o parafuso, de fato, ele é plástico, ele deforma. E ele chega nesse ponto no torque final. Quando você vai aplicar o torque angular, que você rotaciona ele, é 90 graus o final, que você fez aquele 90 graus final, ele estica um pouquinho e trava. Só que ele estica fazendo uma força contrária. Ele estica um pouco, mas ainda tendendo a gerar dentro de uma deformação elástica. Só que no limite já entrando na deformação plástica. Ou seja, quando você tira ele novamente, ele já não vai voltar ao normal. Então, por isso, ele não pode ser reutilizado. Então, fique esperto com isso. Você pode verificar se o parafuso ele está dentro do tamanho correto com o uso de um paquímetro. Então, basta você medir a rosca dele, a seção dele, o diâmetro dele, ver se ele dá dentro do especificado e medir o comprimento dele. Se você tiver um novo e um velho, você certamente vai perceber as diferenças. Então, mede o comprimento dele e mede também o diâmetro dele. Você vai perceber que houve diferença. Vai perceber que não dá para reutilizar o parafuso. Tá joia? Então, fica atento nessa dica. Vai trocar, vai remover o cabeçote, troca os parafusos, examina o parafuso, tira essa dúvida, você vai ver que tem diferença. E não custe usar o parafuso novamente. Por quê? Você vai arriscar. Pô, mas eu não estou vendo nenhuma diferença. Você não conseguiu medir, não tem a ferramenta, não utiliza. Coloque um parafuso novo que você vai garantir o serviço do seu motor. Certamente, o custo de um parafuso novo é muito menor do que um retrabalho, do que você ter um desgaste com o seu cliente que saiu com o carro, com o motor novo, com o cabeçote novo e veio a ferver. E veio a dar passagem de óleo para água, água para o óleo, ou veio passar compressão para o sistema de arrefecimento. Certamente você vai ter menos dor de cabeça em comprar um parafuso novo do que ter que refazer todo o serviço do motor. E detalhe, pessoal, ainda tem a questão que o parafuso ele pode quebrar no lugar. Então imagine se o parafuso quebrar no lugar, o trabalho que não vai ser. Além do desgaste com o cliente, além do vazamento que teve de água para o óleo, óleo para água ou a compressão para o sistema de arrefecimento, você ainda vai ter que tirar o parafuso de lá de dentro da rosca. Então, um trabalho maior aí para você. Então, fica atento nessa dica. Compartilha esses vídeos com seus amigos, se o pessoal está com dúvida, que ainda não entendeu essa questão da deformação plástica do parafuso, compartilha com ele. E considera, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e curte aí esse vídeo, dá um likezinho no nosso vídeo aí pra gente poder alcançar o maior número de pessoas, tá bom? E se você tem alguma dúvida ainda que ainda não foi tirada pelos nossos técnicos, pelos nossos vídeos aqui do YouTube, deixa nos comentários qual é a dúvida que você quer que a gente esclareça sobre motores, que a gente vai trazer essas informações para vocês, tá joia? Até uma próxima, pessoal!